Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Netmóveis Linhares, Casa Linda Construtora. Olá, esse é o Imob TV, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba. E o assunto de hoje é mercado de luxo. Por mais bacana que seja, todo ambiente pode ser melhor. Seja uma sala, um quarto, um escritório, uma cozinha. Isso está diretamente relacionado com o que fazem um arquiteto e um design de interiores, transformar espaços no melhor que eles podem ser. E para conversar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a Letícia Finamori, arquiteta e design de interiores. Tudo bem, Letícia? Olá, tudo jóia. Maravilha. Seja muito bem-vinda aqui ao estúdio da Imob TV. Obrigada. Letícia, são quase 20 anos de carreira. Conta um pouco como foi essa trajetória, como você chegou nesse mercado, como você optou por fazer arquitetura. Então, eu sempre gostei, né? Desde nova, gostava de desenhar, gostava de observar muito detalhes. E aí foi minha primeira opção. Eu fiz arquitetura no Rio e fiquei por lá mais 2 anos depois de formada. Montei uma estrutura de escritório com uma amiga da faculdade, isso. E aí, na época era loja de celular, a gente fez uma rede de lojas nos shoppings, lojas de rua. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar para Vitória e participar da Casa Cor. Minha primeira Casa Cor foi em 2000, E aí eu fiz um lavabo. Então, hoje a gente faz grandes ambientes, né? Mas eu comecei por um espaço menor, até para conhecer o mercado. Era um mercado novo para mim, eu não conhecia mais as pessoas. Eu morei 7 anos no Rio. Então, quando eu voltei, eu quis sentir a cidade de volta, né? E aí, nesse ambiente pequeno, eu estava ao lado de grandes profissionais do mercado e fui conquistando meu espaço aos poucos. Né? Criei meu estilo. Desde 2000 eu venho traçando uma linguagem atemporal do meu trabalho, clean, sempre falando menos é mais, né? Eu acho que a simplicidade é o máximo. É uma tendência mundial, né? Isso. Ele nasce nos lares, né? E se expande também no nosso consumo, né? Exato. Você tem um estilo próprio, né? Assim, você tem uma linha clean, uma linha contemporânea, e você se especializou no alto padrão. Teve alguma coisa no meio dessa trajetória que te levou a se especializar no alto padrão? Eu acho que o olhar, né? Eu acho que as oportunidades que eu tive de trabalho, o primeiro escritório que eu trabalhei foi de urbanismo, então eu tive a oportunidade de sentir a cidade como um todo, né? Depois eu trabalhei com a área de arquitetura em si, de um arquiteto que construía grandes prédios na Lagoa. E depois, por último, eu fiz um trabalho de interiores, também em outros escritórios no Rio. Então eu tive uma visão geral, né? E essa linguagem atemporal e minimalista, eu acho que veio já da faculdade, né? É um olhar mesmo específico meu. Então, eu sempre repito muitos materiais. A madeira é um elemento que está sempre presente nos meus trabalhos. O cimento queimado, que ele traduz um pouco essa linguagem mais despojada, mas ao mesmo tempo com outra composição que eu faço, ou com uma pedra, ou até com mobiliário mais sofisticado, eu consigo dar essa mesma linguagem, né? E acaba traduzindo mesmo a pessoa identificar a leitura do meu trabalho. Então, quando bate o olho numa obra, já identifica que é um projeto seu, uma obra sua. Então já tem essa assinatura. Bacana, bem legal. Bacana. E você teve 2 grandes fontes de inspiração, né? Que foi a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, né? E Vitória, nossa capital aqui, que não perde para capital nenhuma, né? Que é uma capital linda também. Então a natureza é uma grande fonte de inspiração também, não é? Com certeza. Eu amo a natureza, todos os meus trabalhos estão sempre linkados com o verde. Quando a gente tem uma vista maravilhosa, seja para uma pedra, seja para um verde ou para o mar,
A gente sempre tenta trazer isso para dentro de casa ou para dentro de uma área comercial. E eu pratico esporte também, que é a canoa havaiana. Legal. Então eu tenho sempre esse link, é onde eu me inspiro, onde eu troco energia. É uma fonte de inspiração, com certeza. Bacana. Você falou um pouco da Casa Cor também. Você já vem, né, expondo na Casa Cor e evoluindo os ambientes. Você começou com um lavabo e hoje já tem grandes ambientes. Fala um pouco aí do que vai ser tendência agora. O que você acredita que a próxima Casa Cor vem na pressão, assim, vem transformando a arquitetura e o design de interiores? O que você acha que vai ter mais? Ele vai ter um foco na madeira, um foco no vidro, algum revestimento 3D? O que o mercado tá caminhando? Eu acho que com a pandemia, né, esse momento que a gente está vivendo, o olhar, eu acho, de muitas pessoas ou da maioria está mudando, né? A gente precisou ficar muito em casa, né? Algumas pessoas ainda continuam, né, trabalhando de home office. Então, os espaços de casa, eles estão sendo modificados, em alguns momentos temporário, em outros definitivo. Muitas pessoas começaram a perceber que não tem necessidade, em alguns setores de trabalho, de estar trabalhando fora. Então, isso a gente está vendo um uso interno da casa, não vendo a casa como uma casa, mas como um refúgio, como um abrigo, e tentando traduzir cada canto da casa de uma forma mais aconchegante, com um bem-estar sempre no topo, né? E seja uma climatização, às vezes um sofá da casa que ele tinha um tecido que é quente, a sala que não é climatizada. Então, essas necessidades, elas estão sendo muito exigidas, né? E os espaços mesmo, às vezes a gente tem que fazer um espaço que era só sala de jantar, virar um multifuncional, ou uma varanda de um quarto, virar um home office. Então, a gente está tendo algumas demandas muito interessantes e eu acho que, assim, a parte de integração também dos ambientes. As pessoas estão muito em casa, sentindo essa necessidade da natureza estar dentro também. Então, quem não tem espaço na parede, traz uma horta para dentro de casa, uma parede vertical, um jardim vertical. Mas eu acho que essa conexão com a natureza e fazer do espaço de casa um abrigo, tendo tudo, de tudo um pouco, e respeitando também os espaços. Às vezes a pessoa mora com uma família maior, então tem que saber respeitar esse uso. Então eu acho que essa conexão dos espaços, essa multifuncionalidade, versatilidade, está em alta, né? E saber usar os materiais que traduzem paz, leveza, a composição. Eu acho que o excesso nunca... A gente não pode pecar pelo excesso. Eu acho que o menos é mais mesmo, entendeu? E a gente sempre vai traduzir uma linguagem de conforto e de um bom uso. Esse momento desafiador que nós estamos passando, ele transformou muito o consumo das casas, né? A gente sempre, né, usufruiu da casa e tal, mas agora as pessoas estão olhando um olhar mais apurado, né? Se o sofá de fato ele está me atendendo, se a mesa de jantar está me atendendo. Muito bacana. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e hoje o assunto é mercado de luxo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com Letícia Finamori, que é de Vitória, é arquiteta, é design de interiores. Letícia, nós falamos sobre sua trajetória no primeiro bloco, falamos sobre a sua experiência na Casa Cor, né? E tudo isso te rendeu bons frutos, né? Você coleciona alguns prêmios. Dos projetos que você criou, né? Quais deles mais, assim, que te marcaram? E fala um pouco sobre os prêmios também que você ganhou. Bom, antigamente na Casa Cor tinha uma curadoria, né, de profissionais de arte, arquitetura, jornalistas, e que essas premiações eram feitas com projetos, em cima assim, de projetos funcionais, projeto comercial,
projeto top dos tops. Então, assim, como eu participo há 20 anos, né, de Casa Cor, ao longo do tempo eu fui adquirindo de funcionalidade, do top dos tops. Então, assim, cada ano eu tive oportunidade de participar e ser homenageada em alguma direção. E também, no início do ano, tinha a época da premiação do Arquitetura de Interiores do Ano, de lojistas, dos parceiros, e eu tive a oportunidade também de receber a premiação em alguns anos, não vou lembrar quais foram os anos, de Arquiteta de Interiores do Ano Capixaba. Então, assim, isso é bem legal, né? O reconhecimento, a gente sabe que a gente tem que estar sempre melhorando, sempre em busca do melhor. Agradar 100% a todos é complicado, né? Mas a gente se esforça para tentar essa perfeição. E dos ambientes que você criou na Casa Cor, assim, qual que você mais, assim, de todos, né, os anos que você passou, eu sei que cada um dos projetos foi muito especial para você, mas teve algum, assim, que foi aquele que você falou, nossa, aquele foi, eu me superei naquele, aquele foi, assim, um xodó. Qual ambiente que foi? Na verdade, eu tenho 4 ambientes desse período todo bem marcantes. O primeiro, que foi um lavabo, que eu caí de paraquedas, né? Voltei para Vitória, não conhecia ninguém, entrei... Foi sua porta de entrada? Foi minha porta de entrada. Então, na época, os projetos eram feitos à mão. Então, não era AutoCAD, então era o 3D, era croquis. Então, assim, veio de uma evolução. Então, esse meu primeiro momento foi muito importante, né? Depois, eu trabalhei um tempo com uma sócia e, em 2013, eu participei minha carreira solo. Foi onde eu lancei minha carreira solo e aí eu comecei a Casa Cor também fazendo um ambiente grande, sozinha. Então, era um outro boom que eu tinha que dar. Só que no decorrer da evolução dessa Casa Cor, que foi 2013, eu precisei fazer um novo ambiente, além do que eu já estava fazendo, porque eu era uma das arquitetas com o ambiente mais pronto. E aí tinha um ambiente ainda que não tinha profissional, e aí eu assumi a responsabilidade. Então, eu fiz 2 grandes ambientes num período de muita mudança. No mesmo evento. Então, foi um período desafiador, e foi muito gratificante, assim, porque eu concluí, trouxe bons frutos, né, de resultado, de novos clientes. Então, ele me marcou também por isso. E agora, recente, eu fiz um ambiente que era num clube e a gente tinha que fazer ele temático. E aí eu juntei o útil ao agradável. Casa Cor é um momento que a gente faz o que a gente ama, né? Da forma que a gente quer, usa os materiais que a gente quer. Então, eu sempre traduzo a minha linguagem de trabalho. E nesse clube, eu escolhi o estúdio da Remadora. Eu me homenageei no meu trabalho. Então, eu fiz tudo do jeito que eu queria, né? Como é a Casa Cor, mas eu tive uma conexão muito grande com os materiais usados, com esse link da natureza para dentro do espaço também. Eu acho que eu fui muito feliz, assim. Que bacana. E quando você vive, né? Você vive, no seu caso, o remo, né? Ali, você conseguiu traduzir, né, dentro de um ambiente o que você sente, né? Exato. Isso é muito bacana. E agora, por último, foi que eu fiz 20 anos consecutivos em Casa Cor, que foi essa última exposição, essa última edição, que eu trouxe também os 20 anos traduzidos nessa Casa Cor. Qual ambiente você fez nessa última? Estúdio 20, em homenagem aos meus 20 anos de carreira Casa Cor. Bacana. Inclusive, um abraço pessoal da Casa Cor. É um belo evento, né? Um belo projeto que roda o Brasil todo e direciona e norteia, né, a arquitetura, o urbanismo, né, trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Letícia, Linhares está na rota do desenvolvimento do Brasil, né?
grandes indústrias estão vindo para Linhares e, consequentemente, as pessoas estão vindo para Linhares também. E isso tem despertado o interesse de grandes construtoras a vir para Linhares. E uma das grandes construtoras capixabas que estão em solos linharenses é a construtora Casa Morada, né, que está fazendo o Daltal. E você está junto com a Casa Morada aqui em Linhares, né, no Daltal, que é um dos residenciais mais luxuosos aqui da cidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá, está em obra. A obra está nas lajes, né? Tá batendo, faltam acho que 4 lajes para concluir, mas eu vi os projetos em 3D e eu vi que tem uma bela área comum do prédio, social do prédio, onde que você assina essa área. Fala um pouco aí dessa parceria com a Casa Morada. Isso, a Casa Morada é uma grande parceira, né? Já tem belos anos aí juntos. E eu sempre participo dessa especificação de materiais, dessas ambientações, da parte de detalhamento também, né, de marcenaria. Então, é onde a gente consegue linkar a estrutura que eles têm e permitem com que o cliente personalize, né, toda essa linguagem pessoal e autêntica de cada morador. Então, isso faz minha primeira moradia, né, assim, quando eu fui morar sozinha, foi Casa Morada e eu tive... Você já teve a oportunidade já de tive morar a oportunidade. Legal. E aí eles deram essa possibilidade de mudança, quando ainda na construção. Então, eu consegui fazer essa personalização, que eu acho que os clientes mais sonham com isso e eles deixam isso bem confortável, claro que com limitações, senão a obra não anda, tem regras que a gente tem que seguir prazo, mas é bem interessante essas flexibilizações que eles dão e a gente criou uma afinidade bem de amizade mesmo e eu entrei aí para somar. Bacana. Para vocês saberem, a Casa Morada está aqui em Linhares, ela está construindo o prédio Daltal, residencial Daltal, no centro da cidade. São 25 apartamentos, de 155 metros quadrados, e eles têm um sistema de laje chamado laje protendida, que ele elimina os pilares no meio do apartamento. Então faz com que a construtora dê ao cliente a oportunidade da personalização, né? Então o apartamento que tem 4 suítes, se você quiser transformar o apartamento em 3 suítes, em 2 suítes, aumentando a sala, isso tudo, essa engenharia dessa laje protendida, ela permite fazer isso. E a Casa Morada, que é uma grande construtora capixaba, que está aqui em Linhares, ela está dando essa opção. Letícia, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando mais um pouco sobre a Casa Morada e essa parceria com a arquiteta Letícia Finamori. Até logo. Estamos de volta com o Imob TV e hoje o assunto é mercado de luxo. Estamos aqui no estúdio com a Letícia Finamori, ela que é arquiteta e design de interiores, premiada, expositora da Casa Cor e também está aqui em Linhares com o projeto Daltal. Letícia, teve algo que te inspirou para você fazer a ambientação aqui, o projeto de interiores do Daltal aqui em Linhares? Então, Linhares é uma cidade muito agradável, né? A gente tem umas sequências aí de lagoas incríveis e hoje com o esporte também que eu pratico, né? Que é a canoa havaiana. Então, eu trouxe muito da funcionalidade, do uso, da praticidade. E esse momento também que a gente está vivendo, eu acho que super calhou assim com toda a nossa proposta de projeto, porque a cozinha conectada com a sala, cada ambiente com seu home office específico, né? Então, assim, para todos os quartos a gente definiu uma área de trabalho, os materiais utilizados também, a gente
fez uma mescla, né, do cimento queimado, da madeira, do espelho, da pedra. Então, isso tudo dá uma sofisticada, mas também com um ar mais de despojamento, né, uma simplicidade sofisticada. Assim. Entendi. Cada cliente, né, tem um gosto diferente, tem um perfil diferente. O que você, assim... quais são os maiores desafios quando você está atendendo um casal, por exemplo, que o marido quer uma área de lazer um pouco mais completa, a esposa já olha para os quartos. Como equilibrar isso aí quando você está num atendimento de um casal, por exemplo? Bom, é sempre muito personalizado, né? Eu acho que cada cliente é único e para atender uma família, a gente tenta no briefing para começar esse projeto. Uma entrevista inicial, né? A gente tem um briefing, aí a gente questiona tudo. Se tem hábitos específicos, se tem coleções de algum objeto, pratica algum esporte, horário de dormir, se tem alguma situação de saúde que precisa ter alguma particularidade num quarto, numa sala, até mesmo a rotina, né? A gente tenta saber um pouco da rotina, se gosta de música, se é tecnológico, se quer a casa automatizada. Então, tudo isso vem logo no início e essas necessidades específicas, elas vão sendo supridas no desenvolver do projeto. A gente tenta agradar 100% cada membro da família, né? Você falou uma palavra aí que ela está muito conectada hoje com o mundo atual que a gente está vivendo, que é a tecnologia, né? As casas cada vez mais estão conectadas, as TVs são smart, né? As casas são automatizadas. Isso já é uma tendência, já tem algum tempo já que isso vem acontecendo. Como que está essa questão da tecnologia hoje dentro dos projetos? Assim, ela continua desafiadora ou os equipamentos evoluíram bastante, hoje dá para automatizar? E o que automatiza-se numa casa ou num apartamento? É sempre desafiador, né? A gente sempre tem todos os padrões para atender de investimento, mas a gente consegue fazer até uma automação mais simples, acessível. Então, eu acho que isso é uma busca grande, né? Sempre, mas a gente consegue automatizar cortinas, ar-condicionado, equipamentos de som. Hoje tem até automação em torneiras, metais, são sempre muito sofisticados, tem um custo elevado porque ainda é uma coisa muito nova, mas a gente consegue, né? Então você de acionar, apertar o botão, sai água quente, sai água gelada, misturar água. Legal. Então a gente tem algumas tecnologias que agregam, né? Eu acredito muito que quando você atende um casal jovem, esse item tecnologia, ele passa bastante na pauta, né? No briefing, na entrevista que você faz. Com certeza, é sempre muito importante. E agora, com a pandemia, essa questão da internet, de ter sinal, ela está sendo assim, substituída sempre para o máximo. Antes, não fico em casa o dia inteiro. Então, é sempre uma quantidade mínima, né? Uhum. E aí agora não, todo mundo já capacitando ao máximo, substituindo. Letícia, todo profissional assim tem numa casa, né? A casa tem vários cômodos, né? Alguns profissionais de arquitetura, eu gosto de fazer mais a cozinha, mais um quarto, mais a área de lazer. No seu caso, o que você mais gosta de fazer quando você está fazendo um projeto, fazendo a ambientação de um projeto, design de interiores? Bom, eu amo qualquer ambiente, né? Mas em especial, eu acho que o ambiente que a gente recebe em casa, eu acho sempre muito gostoso de fazer. Essa parte de integração, saber a especificidade e a necessidade de cada um, esse link da cozinha que hoje também está integrado com a sala, que tem a varanda gourmet. Então, esses ambientes que recebem, eu acho sempre muito gostoso, porque eu adoro receber também, então eu me conecto demais com esses espaços. Verdade. E voltando aqui só para a gente está caminhando para o final do nosso terceiro e último bloco.
Voltando a falar da Casa Morada e do Daltal, a Casa Morada aqui lá em Vitória, né, já é uma das maiores construtoras, né, do capixabas. O foco dela, né, o berço da Casa Morada é a Grande Vitória, Vila Velha, né, e Vitória. Se especializou no alto padrão. Inclusive, nós vamos trazer aqui o Sodré, que é o diretor comercial da Casa Morada, para falar um pouco mais sobre o Daltal aqui de Linhares. Como que, por exemplo, as pessoas que compraram o Daltal, né? Os clientes lá da Casa Morada compraram o Daltal. Eles querem contratar, eles querem falar com você, né? Para você fazer o projeto deles de acabamento personalizar o apartamento. Quais são os canais de comunicação lá do seu escritório? Então, eu tenho o Instagram, que é Letícia Finamori Arquitetura, o site, que é leticiafinamori.com.br, e o telefone é 3345-0862. Maravilha. Letícia, eu vou te agradecer imensamente a sua visita aqui no nosso estúdio. Você que veio de Vitória, né, para passar esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu tá? que agradeço. Obrigada. E nós vamos chegando ao fim do nosso programa Imob TV. Na próxima semana a gente volta e nós vamos trazer muito mais conteúdo do mercado imobiliário. Um abraço, até a próxima. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Net Móveis Linhares, Casa Linda Construtora.